A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fez um pedido de tutela provisória de urgência ao Supremo Tribunal Federal para acelerar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei aprovada pelo Congresso Nacional favorável ao marco temporal, chamada de Lei do Genocídio. A reportagem de Daiane Ponte mostra como os indígenas tentam se proteger dos ataques dos latifundiários. A tese do marco temporal estabelece que os povos indígenas só teriam direito ao reconhecimento e demarcação de terras se pudessem provar sua presença física nesses territórios antes da promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988. A gente tem casos que as comunidades foram removidas mando militar e pela Força Aérea Brasileira, com armas na cabeça, entra no avião, né, e tiraram elas do território. A gente tem casos em que essas comunidades foram expulsas dos seus territórios, ou por fazendeiros, ou por pessoas ali interessadas na área. Então, existem casos onde realmente as comunidades não estavam ali em 5 de outubro de 88, porque elas não queriam estar? Não, porque elas passaram por um processo extremamente violento de expulsão. Para a gente, a ADI, que a PIB ingressou com pedido de cautela, de urgência, para tanto a análise e a suspensão dos efeitos dessa lei, enquanto não se julga aí o mérito dela, da inconstitucionalidade ou não da lei, para a gente é necessário para que ela não confunda mais ainda todo o embate do debate político que está por trás das discussões sobre o marco temporal. O Supremo Tribunal Federal já examinou a questão quando reconheceu a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e ordenou a retirada imediata dos ocupantes não indígenas em 2009. No entanto, essa decisão não foi suficiente para encerrar o debate e novas ações foram levadas ao STF. No ano passado, por 9 votos a 2, os ministros decidiram que a demarcação de terras indígenas não depende de um marco temporal. Essa decisão despertou a ira da bancada de deputados e senadores ligados ao agronegócio, que aprovaram uma lei favorável aos invasores de terras indígenas. Além disso, rejeitaram os vetos do presidente Lula, que considerava a lei inconstitucional. É uma lei muito nociva, uma lei que viola direitos indígenas. A gente teve uma reforma muito grande que isso não tinha acontecido desde a redemocratização do país. É a primeira vez que uma lei com teores tão graves é aprovada. E o que a gente percebe é que a gente tem um Congresso Nacional muito reacionário, ainda muito vinculado com a extrema-direita e muito refratário aos direitos desses povos, e isso é bastante preocupante. Então a gente também entende que é acertada essa posição da APIB de pedir a declaração de inconstitucionalidade dessa lei no STF. Agora, os indígenas pedem ao STF rapidez na apreciação da chamada Lei do Genocídio, devido aos seus efeitos nocivos sobre a vida e a integridade dos povos originários. Entre os exemplos estão os ataques ao território Avá-Guarani, no Paraná, e o assassinato da líder indígena Nega Pataxó, na Bahia. O grupo intitulado Invasão Zero, formado aí por jagunços de fazendeiros, motivados aí pela bancada ruralista no Congresso, com o intuito aí de evitar as invasões nas terras, estão usando essa prerrogativa, essa justificativa para ir por confronto direto e armado, inclusive assassinando lideranças indígenas, como foi o caso da cacique Nega Pataxó, assassinada agora recentemente, por conta dessa polarização que está ocorrendo agora novamente, de novo, nesse processo de discussão sobre o marco temporal.